Olá pessoal, Ivo Maropo, vocês de novo, e hoje eu gostaria de retornar ao tópico da sociedade da informação, ok? Mas eu gostaria de fazê-lo com uma ênfase um pouco maior no seu detalhamento, né, no seu aprofundamento, né, para a gente entender realmente qual é a extensão do problema, que é bastante sério, tá? O problema é bastante sério. Bom, a primeira coisa que a gente deve entender é que existe uma multitude de fatores, né, em convergência para que a informação hoje seja fragmentada e caótica, né, onde uma narrativa única e consistente da realidade onde não é mais possível, certo? Bom, a começar pela filosofia, né? A filosofia no século passado, século XX, ela passou o século inteiro tentando desconstruir uma verdade una e universal, né? A gente teve, por exemplo, eu acho que tudo começou com Heidegger, de certa forma, no que se convencionou chamar de linguistic turn, virada linguística, né? E não é à toa que muita gente acha que os dois grandes filósofos do século XX, os mais pertinentes para o século, foram Heidegger e Wittgenstein, né? Sendo Heidegger um grande representante da filosofia continental, como se diz, e Wittgenstein um grande representante da filosofia analítica. Né? Mas essa clivagem, essa divergência da filosofia é uma longa história, tá? Não cabe, não cumpre detalhá-la neste vídeo, tá? Não é bem a intenção do vídeo. Bom, então na filosofia nós tivemos a começar com Heidegger essa virada linguística. Ela quer dizer o quê? Bom, basicamente que a linguagem, no sentido de ser um mundo, né, um universo de significação, nos é dado a priori, ou seja, a gente já nasce anterior a qualquer experiência, ele já está lá. A gente está confinado a este mundo linguístico. A gente não pode superá-lo, tá? A gente sempre fala a partir de uma certa gama de pressuposições linguísticas, significativas, de visão de mundo, etc. Certo? Nós somos basicamente filhos do nosso tempo, tá? Pode-se dizer. E não é à toa que Heidegger foi uma figura absolutamente fundamental para o desconstrucionismo, ou seja, para Derrida. Né? Derrida, durante a vida inteira, permaneceu com um enorme respeito para com Heidegger. Até mesmo quando ele pretendeu criticá-lo, ele sempre o fazia com respeito, né? O respeito de quem está abordando uma grande figura luminar do pensamento, que foi Heidegger, que é Heidegger no caso. Bom, nós tivemos, como já falei, Heidegger, né? Tivemos também, obviamente, Michel Foucault, né? Com a sua episteme, com a sua abordagem histórico-discursiva, né? A ideia é que nós estamos sempre limitados a um certo horizonte histórico-discursivo, né? Onde as coisas nos aparecem de uma certa forma. Né? E este horizonte é transcendental, de certa forma. A gente não pode superá-lo, ele está sempre já dado e pressuposto. Tá? Ou seja, no final das contas, o que a filosofia do século XX estava nos dizendo, né, essencialmente, é que a verdade é relativa, de certa forma. É relativa a um certo tempo e a um certo espaço, né, histórico, né, onde que limita o nosso horizonte de entendimento, de significação, a priori, né, anterior até a experiência própria. Né? E como eu já falei, isso começou mais fortemente em Heidegger, mas claro, tudo remete essencialmente, eu diria, a Kant, no século XVIII, e teve o ápice em Hegel, é claro, mas em termos de tornar isso, em termos de gesto histórico, eu acho que Heidegger foi absolutamente essencial. Né? Neste enfoque de
da nossa limitação linguística, histórico-discursiva. Né? Heidegger foi a figura inaugural, de certa forma, disso tudo, do século XX. Tá? Heidegger e também, como eu já falei, uma figura-chave, Wittgenstein, né? Que passou boa parte da sua vida filosófica tentando limitar o que a filosofia podia fazer. Tá? No seu tratado lógico-filosófico, Tratatus, o famoso livro de Wittgenstein, é basicamente um estudo sistemático do que a gente não pode falar a respeito, do que a linguagem não pode exprimir. Ou seja, Wittgenstein nos aparece assim como uma espécie de anti-filósofo. Né? Mas é claro que décadas depois o caldo entorna um pouco, né? E nós temos, digamos assim, o segundo Wittgenstein, né? Que ele foi publicado apenas póstumamente, né? Nas suas investigações filosóficas, onde ele promove uma espécie de retorno à filosofia propriamente dita ou algo parecido. Tá? Então nós tivemos muita coisa na filosofia, na história do pensamento, na cultura, né, que preparou terreno para este caos pós-moderno. Né? E Derrida talvez tenha sido a última grande figura intelectual neste sentido, né, que eu acho que morreu em 2000 e alguma coisa, 2008, 2007, alguma coisa assim. Então, até não muito tempo atrás, era uma figura bastante proeminente nesse sentido, né, de desconstrução das nossas pretensões, né, de falar das coisas, de tratar da essência das coisas, né, da verdade intrínseca das coisas. Então, toda a filosofia do século XX, né, com diferenças, claro, entre si, né, entre os filósofos, mas de Heidegger, principalmente de Heidegger em diante, nós tivemos essa tendência, digamos que, de um relativismo histórico, digamos assim. Claro que é mais complexo, obviamente, né? E eles não é trocar seis por meia dúzia. Existem grandes diferenças, né, entre Derrida, Heidegger, etc. Mas também existe um ponto em comum de convergência, né? Que é esse gesto histórico chamado linguistic turn, como eu já falei, a virada linguística. Né? Como diria Wittgenstein, né? É uma frase famosa dele, né? As limitações da minha linguagem são as limitações também do meu mundo. Né? Não é que a linguagem é uma barreira imperfeita, finita, né, para a coisa em si. Né? O que Wittgenstein está dizendo é que existe a limitação da nossa linguagem, é também a limitação do que ela deveria exprimir. Ok? É uma espécie de fechamento em si mesmo. Certo? Então nós tivemos aí a filosofia, né? Digamos que pavimentando o caminho para uma espécie de confusão pós-moderna, relativista, histórico-relativista. Né? Tivemos, obviamente, o próprio sistema capitalista liberal, que, como a gente sabe, pós-Muro de Berlim, ganhou a guerra contra o comunismo, né? Se tornou o grande padrão universal. Né? E o que o liberalismo capitalista faz? A gente sabe que ele dissolve tradições, né? Como diria Marx na famosa frase do Manifesto Comunista, tudo que é sólido se desmancha no ar. É exatamente o que o liberalismo econômico capitalista faz. Ele está pouco se lixando com as tradições. Ele quer se reinventar e se tornar atrativo para gerar consumo. Certo? É basicamente isso. Novas sensações, novas experiências, não importando tanto os subterfúgios utilizados. O importante mesmo é gerar lucro, né? É expandir a produção, etc. Tá? Ganhar mais dinheiro, etc. Né? Tudo pela reprodução do capital, né? Como diria Marx. Ok? Que é o dinheiro elevado a si próprio, o dinheiro onde ele é elevado a um fim em si mesmo, digamos assim. Né? O dinheiro no começo era um meio de troca, digamos assim. Eu tenho alguma coisa, preciso comprar outra e uso o dinheiro como meio de troca, mas eventualmente
o que era apenas um momento subordinado, né, acaba se tornando o próprio princípio que move o processo de aquisição capitalista. Ok? E o capital é, obviamente, ele é indiferente aos nossos esforços, ele é indiferente à moral e tudo mais. Ele só quer saber de si próprio, né? Essa constante procura abstrata pelo surplus, pelo mais. Tá? O mais é a sua própria, seu próprio valor intrínseco. É o mais pelo mais. Para o mais, pelo mais. Ok? Então, quando você junta toda uma história de pensamento que justifica a pós-modernidade, niilista na qual a gente vive, confusa, contraditória e paradoxal, somada a um capitalismo liberal que se tornou um modelo universal, né, depois do Muro de Berlim, que também privilegia isso, né, a constante liquefação dos costumes tradicionais, né? E não só isso, tá? A gente pode ver o que a internet fez, né? Quando a gente atingiu o ápice do conhecimento, que a informação está disponibilizada a qualquer momento, a qualquer pessoa, através do smartphone, pela internet, né? Foi o momento onde o sentido do conhecimento se auto-implodiu. Okay? Não é apenas uma dificuldade de achar a verdade, mas a própria verdade em si também é danificada, ela é erodida neste processo. Né? Existe sempre uma eterna suspeita, né, de que é um discurso manipulado, quem é que está por trás daquele discurso, quem é que está por trás daquilo que está por trás do discurso, etc. Então a gente tem uma rede infinita de potenciais paranoias conspiratórias, né? De intrigas, de redes de poder, né? Em busca de hegemonia, de um backstage cujos contornos a gente desconhece, cujo contexto a gente desconhece, né? E por aí vai. E não é à toa que a gente tem essa verdadeira explosão da paranoia conspiratória, né? Por exemplo, com o Olavo de Carvalho. E o governo de Bolsonaro, essa é a deixa que ele dá para a gente entendê-lo como um fenômeno pós-moderno. Né? Como eu já falei em outro vídeo, ele não é apenas neoconservador, ele é um neoconservadorismo pós-moderno, né? Pós-édipo, como diz a psicanálise, né? Que, trocando em miúdos para facilitar o entendimento, seria a pós-autoridade patriarcal tradicional. Tá? Que, obviamente, se não há uma figura tradicional de autoridade, né, há um potencial para a paranoia, para a conspiração. Né? Porque se não há mais aquele que sabe que diz o que é, né, a figura autoritária, tradicional, então tudo fica mais complicado, né? Fica mais nebuloso, digamos assim, né? Fragmentado, duvidoso, né? Isso gera paranoia. Ok? Então isso é um fenômeno tipicamente pós-moderno, pós-édipo, né? Ou pós-autoridade patriarcal tradicional. Beleza, pessoal? É nesse sentido que o governo Bolsonaro, né, seus asseclas, Olavo de Carvalho, etc., são fenômenos pós-modernos por excelência, né, absolutamente cínicos e paranoicos. Assim como Donald Trump nos Estados Unidos, como eu já falei. Né? E é um fenômeno que tem se espalhado globalmente, é claro. Né? Vladimir Putin também tem coisas do tipo, etc. Tá? Então é um fenômeno consistente e global. Tá? Bom, como eu já falei, a sociedade da informação, né, ela é um fenômeno tipicamente hegeliano. Tá? Quando algo chega no seu ápice, no seu clímax, no seu ponto culminante, enfim, é o momento da sua derrocada também. Okay? Não é que a gente chega onde a gente sempre quis chegar e está tudo lá para a gente usufruir. Não. Este horizonte só se mantém com seu próprio obstáculo. Né? E isso a gente sabe espontaneamente.
A gente sabe que quando um obstáculo a uma coisa simplesmente desaparece, evapora, evanece, enfim, a sua própria graça, a sua própria vivacidade também desaparece consigo. Né? E não é à toa que em plena sociedade da informação, de todos têm acesso a tudo, né? O momento que a gente sempre sonhou de ter tudo à mão, né? Tudo está na internet de forma imediata, é exatamente o momento em que nós estamos mais entediados. Né? Você retirou o obstáculo, a obtenção da informação e a informação em si que é danificada. Né? E o nosso próprio ímpeto pela informação também é danificado nesse processo. Certo, pessoal? É uma contradição paradoxal, tipicamente hegeliana, como eu já falei. Né? A realização de um conceito é o momento em que um conceito morre também. Então tem esse paradoxo. Tá? Ou seja, todo esse tédio, esse caos de informações que a gente vê, ele é imanente, né, como diz a filosofia, ele é inerente, está implícito, interno ao próprio desenvolvimento do sistema capitalista de produção. Tá? Ok? Então, a gente tem que estar atento a esses paradoxos, estranhos paradoxos, né? Onde a culminância de algo é o ponto, a culminância de algo, né, é o ponto também de seu decaimento, né, da sua refutação. Quando a gente acha que algo vai ser o ponto mais elevado de autoafirmação de um conceito, de uma coisa, historicamente, né, no seu desenvolvimento, é precisamente o momento em que ele também é refutado. Né? E a gente pode ver isso na sociedade da informação onde a gente vive, que é uma sociedade da desinformação, né? Onde o próprio saber em si é questionado, ele é sempre envolto por desconfiança, por paranoias conspiratórias. Né? Quem está por trás desse discurso? Né? Até que ponto eu posso confiar nesse discurso, nessa pessoa que porta esse discurso? Né? Essa sede de verdade, etc. Então, esse vídeo foi para isso, tá? Para mostrar para vocês que existe uma enorme coleção de fatores, né, históricos, na história do pensamento, da filosofia, da ciência, do próprio capitalismo em si, né, que converge nesse ponto estranho onde nós estamos, né, de confusão, de não saber para onde é que vai, né, em quem confiar. Né? E para vocês terem ideia do quão complicada é a situação, apenas vejam vídeos, por exemplo, de ufologia, por exemplo, né, onde existe uma filmagem de um disco voador, digamos assim, e as pessoas interessadas, você pode ler os comentários, tá? Vocês podem ler. Elas ficam divididas entre duas descrenças. A descrença do parece verdadeiro, por isso é mentiroso, e não parece verdadeiro e por isso é mentiroso. Tá? Então não é uma questão de ter uma imagem adequada o suficiente para que se adeque à verdade, para que a verdade se mostre como ela é. Não, a própria verdade em si já foi erodida nesse processo. Né? Se uma filmagem é ruim de um OVNI, obviamente que é mentira, é uma farsa. Mas se a filmagem é excelente, ela também é uma farsa. Ou seja, a gente perde o próprio parâmetro de verdade. Né? A própria verdade em si, de certa forma, se impossibilitou nesse processo. Né? Daí ser um processo árduo, né? de retornar a alguma pretensão de verdade, né? a obter informações verossímeis e tudo mais. É uma luta, né? constante que a gente tem que ter hoje em dia. Certo, pessoal? Se a gente quiser ter alguma pretensão, né? ainda ter alguma pretensão de dizer a verdade sobre as coisas, ou estar próximo o suficiente dos fatos, a luta é constante, né? E sob várias fontes também. Certo? Então é basicamente isso nesse vídeo. Beleza? Um abraço.